Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá! Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, o programa espírita que estuda o Evangelho, procurando entendê-lo, compreendê-lo, para que possamos colocar os seus ensinos morais em prática. Nosso programa tem o objetivo de estudar, não de debater opiniões pessoais, nem de realizar polêmicas em torno do Evangelho, mas estudar e compreendê-lo utilizando os princípios que formam a doutrina espírita. E você pode participar porque estamos aqui ao vivo. Portanto, você pode sim enviar a sua mensagem, pode fazer a sua pergunta. Estamos aqui para lhe atender num programa participativo. Estamos transmitindo da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo através da web rádio Cristo Consolador, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Não deixe, então, de participar e de enviar a sua mensagem. E abrimos o programa dando continuidade ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos desenvolvendo o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E hoje nós teremos os itens 6 e 7. O item 6 é uma transcrição que Allan Kardec faz do Novo Testamento, e o item 7 é o comentário dele a respeito da passagem que nós vamos ver e que se intitula A Caridade segundo São Paulo. Lembrando que São Paulo nada mais é do que o apóstolo Paulo de Tarso, que ele foi canonizado pela Igreja Católica e é, então, conhecido como São Paulo. Vamos, então, ao primeiro slide, com a transcrição que Allan Kardec faz do Novo Testamento. E essa transcrição está na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 13, versículos 1 a 7, e também no versículo 13. Então, está aí na tela, vamos fazer a leitura para que todos nós possamos, então, acompanhar e compreender. Então, é uma fala de Paulo de Tarso na sua carta aos Coríntios. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até ao ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens no sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência.
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Esse texto de Paulo de Tarso é belíssimo e é um texto muito conhecido. Ele fala então da fé, da esperança e da caridade, mas destacando esta última, a caridade, como a maior de todas as virtudes. E no seu texto, Paulo deixa muito claro que podemos ter todo o saber possível do mundo. Podemos ter um vasto conhecimento cultural. Podemos estar ligados à ciência, mas nada disso nos aproveita se não formos caridosos, se não soubermos amar o próximo, se não agirmos com fraternidade e solidariedade. Porque a caridade é a medida com a qual seremos medidos no depois da morte perante a lei divina. Daí, então, a advertência de Paulo. E eu posso falar muito bem, palavras lindas, maravilhosas, que empolgam o público, mas se eu não tiver caridade, essas palavras, na verdade, são vazias, porque elas não estão sendo seguidas pelo exemplo. Muito bem. Vamos então agora passar a palavra a Allan Kardec, que é agora o item 7, que é o texto dele, fazendo então esse comentário. Vamos trocar aqui. Isso. Muito bem. Diz então Allan Kardec: São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade e diz: se eu falar as línguas dos anjos, se tiver o dom de profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda a crença particular. E faz mais. Define a verdadeira caridade. Mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Muito bem. Então, esse é o comentário de Allan Kardec sobre a fala de Paulo aos Coríntios, fala essa, então, sobre a caridade. E Kardec destaca, no seu texto, da fala de Paulo de Tarso, a questão, então, de falar todas as línguas, penetrar todos os mistérios, tiver fé, mas nada disso tem um real valor sem a caridade. E Kardec está aqui nos lembrando que Paulo, no seu texto, deixa muito claro que a caridade abrange todo o espectro da benevolência, da bondade, do amor ao próximo. Porque caridade, e nós já vimos isso aqui no programa, significa o amor em ação. E é claro que nós não podemos amar ao próximo sem termos bondade, sem sermos benevolentes, porque uma coisa está ligada à outra. Então, a caridade abrange a ação de todas as virtudes, porque ela, segundo Paulo, é a virtude por excelência. E nós sabemos
pelos espíritos superiores, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que o amor é o maior dos sentimentos. O amor é a base da caridade, a caridade é o amor em ação. Então, a verdadeira caridade deve estar regada pelo sentimento maior do amor. E é claro, então, que nós estamos entrando no campo da beneficência e da benevolência, que infelizmente tem faltado muito entre nós na humanidade. E quando falamos de benevolência, beneficência, também estamos falando de fraternidade, de solidariedade, de respeito ao próximo, de auxílio a ele, sem esperar nenhum tipo de retribuição. Tudo isso faz parte da caridade, e vai muito além da distribuição de roupas, ou de alimentos, ou de atendimento médico gratuito. Embora todas essas coisas também representem a caridade, elas não representam totalmente, porque nós temos a caridade moral. A caridade de calar para não ferir o próximo. A caridade de desculpar, de perdoar. A caridade de dirigir a palavra de fé e de esperança. A caridade de dar o ombro amigo para quem precisa desabafar. Então, nós temos aí a caridade moral, como os espíritos classificam. Então, nós temos a caridade material e temos a caridade moral. Na caridade material, como o próprio nome diz, nós estamos dando gêneros alimentícios, roupas, agasalhos, etc. O que tem que ser feito também com amor. E na caridade moral, estamos dando de nós mesmos, do ponto de vista da orientação, do perdão e assim por diante. Os Espíritos são claros ao nos dizer que a caridade moral ela é mais importante do que a caridade material, que, aliás, quando a lei humana estiver bem mais aproximada da lei divina, ninguém no mundo poderá passar fome. Ninguém no mundo poderá estar na linha da miséria, porque isso é injustiça social e é contrário à lei divina. Então, quando nos entendermos através da lei de amor, a caridade material, ela paulatinamente, gradativamente, será substituída pela caridade moral. Como dizem os espíritos, na codificação espírita, numa verdadeira civilização, os ensinos morais de Jesus estarão plenamente em prática. E como somos todos irmãos, porque filhos de Deus, irmãos vão se preocupar com todos. E um irmão não deixará outro em dificuldade, passando por problemas de ordem material para poder viver. Não apenas sobreviver, mas viver na maior plenitude possível. Esse é o entendimento, então, da doutrina espírita acerca da fala de Paulo de Tarso aos Coríntios sobre a caridade. E que possamos, então, sentir isso e exercermos a benevolência e a beneficência com todo o amor, sem olhar a quem e sem esperar também qualquer tipo de retribuição. Muito bem, nós estudamos então hoje, vamos voltar aqui o slide, nós estudamos hoje do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 6 e 7, com o tema
a caridade segundo São Paulo e nosso próximo encontro, semana que vem, vamos dar continuidade a esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas agora está na hora de nós passarmos a palavra a Emmanuel. Isso mesmo, nosso querido benfeitor espiritual, que através... Desculpem, mil desculpas, nós num programa ao vivo, nós estamos sujeitos a acidentes e também problemas técnicos. Mas vamos continuar. Nós, então, passamos a palavra ao benfeitor espiritual Emmanuel, nesta segunda parte, segundo bloco do nosso programa, porque ele, através do nosso querido médium Chico Xavier, ele comentou as cartas de Paulo de Tarso em diversos livros. Aliás, Emmanuel foi um grande comentador do Novo Testamento, ou seja, de todo o Evangelho, mas em particular das cartas de Paulo de Tarso, porque nós estamos fazendo o estudo das mesmas. E, neste momento, nós estamos com a primeira carta aos Coríntios. Vamos, então, ver o versículo que vamos estudar no programa de hoje. Aí está ele na tela. Nesse versículo, que está na primeira carta aos Coríntios, é o versículo 16 do capítulo 9, exclama Paulo de Tarso: ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Forte, não é mesmo? Pois bem, vamos agora conhecer o comentário feito por Emmanuel. E, na sequência, vamos, então, estudar esse comentário. E, a partir de hoje, nós vamos colocar o texto de Emmanuel aqui na tela, para que possamos todos acompanhar de uma forma melhor, que vai nos enriquecer bastante. Vamos, então, ao mesmo. Eu vou me tirar aqui, né, para fazer a leitura. E lembrando que esse texto está no livro Bênção de Paz. Diz-nos, então, Emmanuel: às vezes fugimos ao serviço evangélico, justificando a omissão com os defeitos que ainda nos caracterizam. Dizemos-nos demasiado fracos para cooperar com a beneficência e desertamos do contato com os irmãos em penúria. Afirmamo-nos inábeis e recusamos encargos honrosos que se nos confiam. Proclamamo-nos rudes em excesso e rejeitamos a possibilidade de cooperar no ensinamento edificante. Asseveramo-nos na posição de espíritos endividados e fantasiamos incapacidade para o cultivo da fé. Entretanto, é grande contrassenso semelhante norma de proceder. Se a criatura humana surgisse instruída no berço, para que a escola na terra? Jesus transmitiu as revelações e lições do Evangelho a homens e mulheres débeis, infelizes, revoltados, obsessos, inibidos, ignorantes, desanimados, doentes. Ele próprio declarou não ter vindo ao mundo para curar os sãos. Evitemos escapatórias diante da construção do bem, que é dever nosso. A obra de evangelização e, notadamente, a que Jesus nos concede na seara luminosa da doutrina espírita, é oportunidade rara de serviço, melhoria, aprimoramento e felicidade, cujo valor não sabemos ainda apreciar. Recordemos Paulo de Tarso. Ele, o apóstolo que recolheu apelos diretos do Cristo à sementeira de luz, foi positivo ao confessar: ai de mim, se não pregar o Evangelho. E nós, em lhe meditando o exemplo, podemos reconhecer que, se não aproveitarmos os recursos de trabalho que o Espiritismo nos oferece, permaneceremos na inferioridade em que temos vivido até hoje,
senão descambarmos para a coisa pior. Que palavras do nosso querido Emmanuel, comentando, então, o versículo 16 do capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. E Emmanuel, então, fazendo o seu comentário, vai nos lembrar que muitas e muitas vezes, com as mais diversas desculpas, nós não abraçamos o serviço com o Evangelho. Eu sou muito imperfeito. Quem sou eu para assumir uma tarefa dessas? E assim por diante. Mas os convites vão surgindo, ainda mais quando estamos engajados no trabalho na seara espírita, porque o espiritismo revive as lições sublimes do nosso mestre Jesus. E Emmanuel nos lembra no seu texto, recordando a passagem do mestre aqui na Terra, que ele disse, em alto e bom som, que ele não vinha para os sãos, mas que ele vinha para os doentes. E ainda lembrou que um médico, ele se dedica a quem está doente, porque quem está são não precisa de médico. E Jesus é médico de almas. E as almas somos nós. E quando ele, então, reuniu os seus 12 discípulos, ele escolheu pessoas comuns, pessoas que estavam na lida diária do trabalho, para o sustento das suas famílias, pessoas, alguns, inclusive, incultos. Não se sabe se todos eles eram, de fato, alfabetizados, alguns um pouco mais rudes, outros desconfiados. E, na sequência, conforme o número de seguidores cresce, ele vai agasalhar, ele vai abraçar as mais diversas pessoas, nos mais diversos graus de evolução. E não procurou recrutar pessoas de eminentes conhecimentos, sábias, nada disso. Jesus trabalhou com pessoas do povo. Então, pessoas comuns, tanto quanto nós. E essas pessoas abraçaram o Evangelho. Pedro, João, Mateus, André, Tiago. Depois nós vamos ter Lucas, Marcos e tantos outros que são citados nas narrativas. E as mulheres, Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Joana de Cusa, entre outras. Pessoas comuns. E segundo o próprio Emmanuel, na narrativa maravilhosa do seu romance Paulo e Estevão, onde ele retrata todo aquele início do cristianismo. Aquelas pessoas levadas pelo imperador Nério ao Coliseu Romano, aqueles cristãos que foram lá se sacrificar pelo Evangelho, eram também pessoas comuns do povo, mas que haviam abraçado o Evangelho com todo o amor, com toda a fé, e estavam se renovando com aquela mensagem. Então, se eles, lá no primeiro século do cristianismo, não fugiram às responsabilidades, não fugiram ao serviço da pregação do Evangelho, por que nós, que hoje temos muito mais conhecimento, hoje que estamos mais aperfeiçoados, hoje que temos mais avanço tecnológico,
Por que nós estamos ainda dando essas desculpas? Ah, eu sou muito imperfeito. Quem sou eu? Quando eu conseguir me melhorar moralmente? Nós não temos que dar desculpa nenhuma, porque ao encontrarmos o Espiritismo, nós estamos tendo um encontro também com o Evangelho. E somos nós que temos que realizar, somos nós que temos que trabalhar com as nossas imperfeições, com os nossos equívocos, mas somos nós. E Jesus não espera de nós perfeição, nem os espíritos, porque o Espiritismo é para todos. Então, essa exclamação de Paulo deve falar fundo para todos nós. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim, se eu não trabalhar o Evangelho. Ai de mim, se eu não abraçar as tarefas que o Evangelho está me propondo. Porque se eu recusar, se eu deixar para depois, as consequências não serão boas. Porque quando eu desencarnar, Deus, meu Pai, haverá de me perguntar: meu filho, eu te dei uma oportunidade gloriosa, maravilhosa, de você dar um salto na sua evolução. E essa oportunidade foi quando eu liguei você ao Evangelho. O Evangelho chegou em sua vida, mas você, infelizmente, não abraçou, não fez todo o bem que deveria ter feito a partir do Evangelho e a partir das lições da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a vida depois da morte, a reencarnação, lições maravilhosas. Você perdeu a oportunidade que eu lhe dei nessa sua última encarnação. E nós espíritas sabemos dessa verdade. Paulo também sabia. Por isso ele exclama aos Coríntios: ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. E essa exclamação é para todos nós. Ai de mim, se eu não acatar, receber o convite da Boa Nova na minha alma, no meu coração. Porque o Evangelho não é apenas teoria. O Evangelho não é apenas para ficarmos em debates filosóficos, teológicos e assim por diante. O Evangelho é vida, mas precisa ser colocado em prática. E para colocar em prática, nós não precisamos de todo o saber do mundo. Nós só precisamos de sentimento. Porque, em verdade, a única coisa que podemos dar ao outro é aquilo que somos, não é aquilo que temos. Pensemos seriamente sobre isso. E com Emmanuel, no seu comentário no livro Bênção de Paz, compreendamos que não temos que esperar um momento melhor na nossa vida. É aqui e agora. Hoje, onde temos que abraçar o Evangelho e transformá-lo em ações de caridade, ações de amor ao próximo. Esse é o apelo que o Espiritismo nos faz e que Paulo de Tarso está nos fazendo, para depois não nos arrependermos de termos perdido a oportunidade. Oportunidade que o próprio Emmanuel, o benfeitor espiritual de Chico Xavier, perdeu. E ele relata isso no livro Paulo e Estevão. Quando, aliás, no Paulo e Estevão, não, desculpe, no livro Há 2000 anos. Quando ele, que era então um senador romano, esteve frente a frente com Jesus e recebeu diretamente do mestre o convite. Mas que ele
deixou passar e vai amargar enormes problemas e dificuldades na sequência da sua vida. Fica aí a dica para que você leia o livro Há 2000 anos e também o livro Paulo e Estevão, ambos de Emmanuel. Semana que vem, vamos dar continuidade ao estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Fique ligado e nos acompanhe, porque agora nós vamos mudar aqui o nosso bloco, porque está na hora da pergunta. É isso mesmo, está na hora das nossas perguntas e também das respostas. Vamos então à primeira pergunta, e essa foi enviada pelo Antônio Flores, da cidade do Rio de Janeiro. Aliás, por falar em que ela foi enviada, nós não colocamos aqui o letreiro no ar, estamos colocando aqui agora, para que você saiba, então, como fazer para enviar. Você pode enviar sua pergunta pelo Facebook ou pelo YouTube, mas pode enviar também pelo WhatsApp e por e-mail. Presta atenção agora aí no letreiro, que já vai aparecer. Olha. Agora, envie sua pergunta para o WhatsApp DDD 21 993 97 1688 gmail.com. E envie sua pergunta. E a pergunta dele é a seguinte: por que as narrativas dos evangelistas possuem informações contraditórias e pouca precisão quanto a datas, pessoas e lugares? Muito bem, Antônia. Lembremos que, quando você fala dos evangelistas, nós estamos falando dos chamados 4 evangelhos sinóticos, aqueles que estão publicados no Novo Testamento, e que são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles estão exatamente nessa ordem, embora essa ordem não seja a cronológica de lançamento dos respectivos evangelhos. Então, nós vamos ler sobre a vida, a obra e os ensinos de Jesus na narrativa de Mateus, na de Marcos, na de Lucas e na de João. Mateus e João foram discípulos diretos de Jesus, portanto, testemunhas de boa parte das ações e dos ensinos do Mestre. Já Marcos e Lucas não conheceram Jesus diretamente, porque eles se juntaram aos discípulos depois da crucificação do Mestre. E as suas narrativas têm por base as recordações dos discípulos, inclusive de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Pois bem, naquela época, eles não tinham uma preocupação histórica e biográfica como temos hoje. O primeiro evangelho que aparece é o de Mateus, mas não como nós o conhecemos. Porque o primeiro evangelho, ele era conhecido apenas como os ditos do Senhor. Ou seja, Mateus compilou em papiro, que era o papel da época, os ensinos morais de Jesus, sem fazer nenhuma narrativa quanto à vida do Mestre. Foi um bom tempo depois, calcula-se que talvez lá pelo ano 80, é que discípulos de Mateus é que pegaram esses ditos do Senhor e o transformaram na narrativa que hoje nós conhecemos como Evangelho segundo Mateus. E como eles não tinham preocupações de ordem biográfica e cronológica, e escreveram através das suas lembranças, é por isso que datas, circunstâncias, locais, nem sempre se casam nesses 4 evangelhos, nessas 4 narrativas. Lembrando que o Evangelho de João foi
com certeza o último a ser escrito, e isso ali por volta do ano 90 ou do ano 95, já que se sabe que João Evangelista teve uma vida centenária, né? Ele vai desencarnar bastante idoso. Então, cada um escreveu o seu evangelho de um ponto de vista, com as suas memórias, ouvindo as memórias dos outros. E eles não eram historiadores. Eles se preocuparam em passar as lições de Jesus, os ensinos de Jesus. Por isso, Antônio, você, ao ler os 4 evangelistas, você se depara com diferenças nas narrativas. E, às vezes, um localiza o episódio numa determinada circunstância, num determinado tempo, e o outro localiza esse mesmo episódio, mas numa circunstância um pouco diferente, ou num tempo diferente da narrativa. Então, nós temos que entender as circunstâncias de época e que eles não eram literatos, não eram historiadores, não eram biógrafos. Eles estavam preocupados em espalhar a boa nova, as lições, os ensinos morais de Jesus. Essa era a maior preocupação deles. E percebe-se que Mateus, por exemplo, escreveu o seu evangelho um tanto quanto mais voltado ao próprio povo judeu, porque Mateus faz muito na sua narrativa, ele faz muitas transcrições ou lembranças do Velho Testamento, da Torá judaica. Então, percebe-se que ele teve isso. Já em João, nós percebemos um evangelho mais espiritualizado, um evangelho muito ligado às questões de ordem moral. Lucas foi o mais historiador, né? O que se preocupou melhor em fazer uma narrativa linear, né, dentro da escala do tempo. E Marcos parece ter misturado narrativas do próprio Mateus, de Pedro, de João. Né? Então, os 4 evangelhos, né? Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas e Evangelho segundo João, possuem, de fato, muitas diferenças, mas, no conjunto, todos eles fazem brilhar os ensinos morais de Jesus. E isso, na verdade, é o mais importante, porque nós não temos que nos perder em discussões de ordem histórica, porque isso não vai nos levar a absolutamente nada, mas vai nos distanciar do que é mais importante, que é justamente os ensinos morais de Jesus. Vamos então agora à segunda pergunta, que ela foi enviada pela Márcia Rebouças, que é de São Paulo, capital. E a Márcia está perguntando: qual o motivo que levou Allan Kardec a considerar apenas os ensinos morais de Jesus na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo? Muito bem, Márcia. O próprio Kardec explica isso na introdução dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, obra que foi lançada em 1864. Logo no início, é o primeiro item na introdução do Evangelho, e que eu recomendo que você leia, que você conheça. Aliás, não se deve pular introduções e prefácios dos livros. Eles são muito importantes. Normalmente trazem informações que precisamos levar em consideração na leitura da obra propriamente dita. Então, Márcia, do primeiro item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos explica que podemos estudar o Evangelho de várias formas. Nós podemos pegar o Evangelho e estudá-lo do ponto de vista histórico.
do ponto de vista da vida de Jesus, dos fatos, das suas narrativas, dos chamados milagres. Podemos estudar o Evangelho do ponto de vista daqueles ensinos que, especificamente, constituíram os dogmas da Igreja Católica, e podemos estudar o Evangelho fixados nos ensinos morais de Jesus. Então, Kardec nos lembra que todos os outros pontos são discutíveis, mas os ensinos morais de Jesus, esses são universais, ou seja, eles são para todos os seres humanos e são atemporais. Eles são para todos os tempos. E que os ensinos morais de Jesus são o ponto comum entre as doutrinas religiosas que dizem representar Jesus e o Evangelho. Ou seja, os ensinos morais de Jesus é que reúnem os católicos, os evangélicos de todas as ordens, os espíritas, os católicos ortodoxos, e assim por diante. E vai reunir também todas as doutrinas não cristãs. Porque se pegarmos o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, o islamismo, não há quem discorde dos ensinos morais de Jesus. Que devemos amarmos-nos uns aos outros, que devemos retribuir o mal com o bem, que devemos perdoar sempre as ofensas, e assim por diante. Os ensinos morais de Jesus são a base, são a essência do Evangelho. E, portanto, a obra O Evangelho segundo o Espiritismo estuda exclusivamente os ensinos morais de Jesus, que são explicados através da imortalidade da alma, da vida futura depois da morte, da reencarnação, da lei de progresso e da relação entre desencarnados e encarnados, ou seja, os princípios básicos que formam o Espiritismo. Então, Márcia, quando você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, você terá em mãos uma obra que, à luz da doutrina espírita, estuda apenas e tão somente, com exclusividade, os ensinos morais de Jesus, que são a coisa mais importante que necessitamos aqui na Terra, e não apenas para estudá-los, mas para vivenciá-los, para colocá-los em prática. Bem, tivemos então as duas perguntas no programa de hoje, e estamos aqui aguardando a sua pergunta. Não fique com dúvida. Envie sua pergunta para nós. E estamos chegando agora no quarto e último bloco do nosso programa, quando então cedemos a palavra a ele, que está aí na tela, José Herculano Pires. Estamos trazendo, para finalizar o programa, o áudio original do programa No Limiar do Amanhã, que ele comandou entre os anos de 1970 e 1974 na Rádio Mulher de São Paulo. E ele sempre encerrava o programa comentando uma passagem do Novo Testamento. E é justamente essa passagem que nós estamos trazendo aqui para o programa. Vamos, então, a partir de agora, passar a palavra a José Herculano Pires. O Cristo em espírito e verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Mas acolhei o que é fraco na sua fé, não para discutir as suas dúvidas. Um crê que pode comer de tudo, mas o que é fraco
come legumes. Quem come, não despreze aquele que não come. E quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio amo está em pé ou cai, mas ele estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Este trecho da Epístola de Paulo aos Romanos nos mostra como a vida humana na Terra se processa numa forma de repetição constante. Tinha razão, portanto, o Eclesiastes ao dizer que não há nada de novo sob o sol. Vemos que na igreja primitiva do cristianismo, quando o cristianismo era divulgado pelo mundo e quando Paulo, como nós sabemos, o grande baluarte da propagação do cristianismo no mundo inteiro, lutava desassombradamente para que a verdade cristã se implantasse na terra, nós vamos encontrar nos agrupamentos das igrejas nascentes os mesmos problemas com que hoje nos defrontamos, tanto no meio espírita quanto no meio das demais correntes de pensamento cristão. Por que motivo queremos sempre julgar o nosso semelhante? Por que queremos sempre condenar as suas atitudes, a sua maneira de agir, pensando que ele deve agir de acordo com a nossa maneira de agir? Por que isto? Certamente porque não compreendemos ainda as lições espirituais que recebemos do cristianismo em qualquer das suas escolas vigentes hoje na Terra. O Evangelho é um só para todas as correntes de pensamento cristão. E em todo o Evangelho, nós estamos sempre sendo advertidos de que não devemos julgar para não sermos julgados. Mesmo porque o nosso juízo é bastante estreito, bastante pequeno, reduzido ao nosso próprio eu, à nossa visão pessoal muito particular, para nós sabermos, às vezes, quais são os motivos que determinam certas atitudes e posições dos nossos irmãos. Condenar, por exemplo, aqueles que comem carne, ou aqueles que se abstêm de carne, aqueles que bebem vinho, ou os que se recusam a tomar qualquer bebida de teor alcoólico. Condenar, enfim, os que preferem isto ou aquilo, e que, de acordo com o nosso ponto de vista pessoal, cometem erro na sua escolha. Tudo isto não é nada mais, nada menos do que violar os ensinos do Cristo e atentar contra o princípio da fraternidade humana, do amor ao próximo, que nós devemos alimentar dentro de nós. As condenações indevidas tornam-se muitas vezes ridículas, porque nós não conhecemos os problemas pessoais de cada um. Não podemos penetrar no íntimo de cada um e saber até onde estas pessoas estão apoiadas para, na realidade, agir como agem. Aos que condenam no meio espírita, como nos demais meios das correntes cristãs de pensamento e de religião, condenam os outros por qualquer ato, por qualquer atitude, pela maneira com que se veste, pela maneira com que fala, pela maneira com que anda na rua, pelos amigos que ele escolhe e assim por diante. Não nos esqueçamos de que os judeus formalistas do tempo de Jesus condenaram o próprio Cristo pelo fato dele sentar-se à mesa com os publicanos e pecadores. E, no entanto, ao fazer isto, Jesus estava abrindo uma nova perspectiva para a humanidade, criando uma nova civilização, iniciando um novo mundo na Terra, um mundo da compreensão espiritual que sobrepujava de muito todos os horrores do paganismo e do mundo pagão, deixando para trás, portanto, uma etapa profundamente dolorosa da evolução, a fim de avançarmos com mais facilidade para um mundo melhor. Ouçamos, pois, o ensino de Paulo como se fosse dito para nós, hoje, neste momento em que aqui nos encontramos. Funda de José Herculano Pires. Você percebeu que no final nós tivemos uma falha no áudio, mas isso é do original, porque na época, a década de 1970, as gravações eram feitas em fita, fita magnética, e algumas fitas, às vezes elas emboloravam, amassavam, então houve aí um pequeno corte
na fala final do Herculano Pires, porque não foi possível recuperar a fita magnética naquele trecho, mas a fala dele foi muito profunda e nos advertindo e nos chamando a atenção de que não devemos julgar. Isso porque Jesus nos disse, com a mesma medida que julgarmos o nosso próximo, seremos julgados pela lei divina. Muito bem, estamos chegando ao final de O Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo a você pela sua companhia, por estar conosco, por nos divulgar. E não esqueça de participar. Envie sua pergunta pelo WhatsApp 21 99397 1688 mario@gmail.com. Um abraço a você, que Jesus lhe abençoe, uma boa semana e até a próxima quinta-feira, pela Web Rádio Cristo Consolador, exatamente às 5 da tarde, quando estaremos aqui para mais o Evangelho em Espírito e Verdade.